Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Amém, irmãs? E meu nome é Raquel Pires Camacho, né? A maioria já me conhece, né? Eu estou aqui de 15 em 15 dias trazendo a palavra do Senhor, né? Me dispus a fazer esse trabalho para o Senhor, né? Sou membro da Assembleia de Deus, de Niterói, mas eu congrego também em São Gonçalo, na Assembleia de Deus de Monte Betel, porque é até mais próximo, né? E aí a gente frequenta mais ali. Mas é tudo Assembleia de Deus, é tudo casa do Senhor, é tudo a igreja do Senhor, não é? Não importa o local, mas o importante é você estar unida em Cristo, não é, irmã? É unida em Cristo. Aí nós vemos o agir do Espírito Santo na nossa vida, né? E nós nos colocamos nas mãos do Senhor para sermos usada por Ele, né? E é isso que o Senhor quer, que façamos algo, né? Não é que Ele precisa da gente, porque Ele mesmo sem nenhuma de nós, né? Não vai fazer falta para Ele, porque Ele é Deus, Ele é todo-poderoso, Ele pode tudo. Mas nós nos sentimos assim privilegiados, né? Em fazer a obra para o Senhor, não é isso? A gente sente o coração feliz porque nós estamos transmitindo a palavra do Senhor, sendo mensageiro do Senhor. E ficou a irmã Níbia, ela dividiu o livro de Esther, né, em três partes, não é isso? Posicionamento, ela colocou a identidade de Esther, que foi falado pela missionária Raquel, que também é minha sobrinha do coração, ela é como minha filha, sabe? Desde pequenininha, ela me considera como mãe também. Eu considero a minha sobrinha como filha. E ela é uma missionária, né, ungida por Deus, e ela trouxe uma palavra maravilhosa falando sobre a identidade de Esther. Então, ela começa trazendo a história do povo judeu, não é isso? E como Esther se desenvolveu ali, como Esther foi parar lá no palácio, né? Da família que ela foi criada pelo seu primo, né? E o que Deus fez na vida dela, para levá-la, né, até a presença do rei. E a irmã Ritinha, a missionária Rita, onde ela falou Ritinha, eu fiquei com Ritinha, né? Bem íntima já, né? Porque nós ficamos tanto tempo aqui na live que eu já fiquei íntima da irmã Ritinha, da missionária. Ela falou sobre o posicionamento e a obediência de Esté, né? Como Deus usou a irmã Ritinha sobre o posicionamento que nós devemos tomar diante da palavra do Senhor, né? Ela trouxe uma aplicação pessoal para nós. E isso deixou o meu coração tão elevado, mas que ontem eu nem consegui dormir mais. Eu eu fui deitar, mas eu não conseguia, minha mente não conseguia sossegar, a minha alma não conseguia sossegar diante da palavra do Senhor que movimentava na minha mente. E eu acho que creio, e eu creio que na mente de vocês também, o mover do Espírito Santo continuou e não permitia que eu acalmasse a minha mente para dormir. E assim foi até 6 horas da manhã, eu falando com o Senhor, orando e pedindo ao Senhor para que me usasse nessa palavra. E várias coisas vieram, sabe? O Senhor falando comigo durante a noite. E isso foi muito importante para mim. É porque é a hora do silêncio que o Senhor fala conosco, né? É aquela hora que você não tem barulho nenhum e o Senhor começa a trabalhar na tua vida, começa a trabalhar no seu coração. E ficou hoje a terceira parte, como Esther fez a, o jejum e a oração, né? Por 3 dias. Nós estamos aqui no terceiro dia também, intercedendo por esse povo que pertence a Deus. Foi um povo escolhido por Deus, não é? O povo de Israel. E nós, pela misericórdia do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, passamos a fazer parte.
não é? Através do sangue de Jesus, que veio para nos unir e nos fazer, que ele disse, agora vocês não são só meus amigos, vocês são meus irmãos, vocês não são só meus servos, vocês são meus amigos, não é? E aí nós deixamos de ser servos e passamos a ser amigos, irmãos, co-irmãos de Jesus, através do projeto de Deus, da salvação do homem. E aí vamos falar hoje sobre um novo decreto do livro que livra os judeus, um novo decreto que veio para livrar os judeus. Nós vemos lá no capítulo 5 que a Esther, ela, depois desses 3 dias, ela se veste com as vestes reais para ir à presença de Deus, porque ela sabia que ela não podia entrar e tinha 30 dias que o rei não a convidava para vê-la, né, para entrar na sala do trono dele. E aí ela fica preocupada, porque não tem como ela entrar. E aí o Senhor vai, né, trabalha na vida de Esther nesses 3 dias. Olha, irmãs, fique sabendo, no livro de Esther não vem escrito a palavra Deus. Mas nós podemos, o nome de Deus não é mencionado, mas nós sentimos a presença de Deus desde o primeiro capítulo até o 10º capítulo, Deus falando dentro deste livro, Deus cuidando do seu povo desde o início, assim como Deus cuida de cada um de nós. E ele cuida de todas as situações, e ele estava cuidando ali do povo em todas as situações que passa aqui no livro de cada capítulo. Nós vemos a presença de Deus e o cuidado de Deus com o povo de Israel, que naquela época ele se encontrava numa situação vexatória no Império Persa, mas Deus estava ali beneficiando o seu povo, não é? Mesmo eles naquela aflição toda, Deus estava ali. E Esther, depois desses 3 dias de jejum, com as suas moças, Esther se veste com a veste real e vai para a porta do palácio e ela fica ali aguardando, que aí diz assim, Esther se vestiu com as suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente ao aposento do rei. Ela não entrou, irmão. Ela não entrou. Ela ficou de frente. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou a graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: Que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Que mulher corajosa, irmãos. A gente vê a coragem de Esther. E nós vamos fazer o seguinte: nesse estudo de hoje, nós vamos falar sobre a denúncia de Esther, que é esse banquete que Esther faz para chegar lá no novo decreto, tá? E nesse tópico nós vamos falar sobre a denúncia de Esther e o banquete que ela promove. Nós vamos falar em 3 subitens. E o primeiro dele, teve paciência na execução do processo. Ela esperou o tempo de Deus. Esther 5, nós acabamos de ler até o 4. Ela espera os 3 dias. Ela espera o mover de Deus. Ela espera com paciência, né? Ela espera com paciência. Olha aqui que o Salmo 40 e o versículo 1 diz: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Interessante, mas quando eu estava estudando, me lembrou esse Salmo 40, que meu filho estava internado na UTI, entubado, e eu estava lá assistindo o culto, né,
da igreja de Monte Betel, lá dentro da UTI, eu estava ouvindo, assistindo o culto, e mesmo meu filho entubado, ele às vezes abria os olhinhos e fechava, eu botei o vídeo do culto para ele assistir, ali dentro da UTI. E ali um irmão, a minha irmã, a Leia, que hoje está até internada, né? Nós temos pedido oração por ela, a saturação dela tem caído muito, e é por isso que ela não teve alta, mas ela estava lá na igreja pedindo, intercedendo pelo João Pedro. Naquela noite, um presbítero pediu para falar, e ele deu um testemunho do João Pedro. Ele disse que um certo dia ele tomava conta de uma congregação e ele entrou na igreja na hora da escola dominical para entregar a chave da congregação para o pastor, que ele disse que não ia continuar. Os problemas que estavam acontecendo, ele disse que não vou continuar. E foi lá para entregar a chave. E quando ele sentou no banco, e estava naquele momento em que é o fechamento da escola dominical, né, que o pastor estava falando, ele aguardando ali para terminar. João Pedro levantou, e eu até fiquei aflita, porque ele levantou assim do banco e foi lá atrás. E eu fiquei aflita para saber para onde que ele tinha ido. E eu vi quando ele chegou lá e ele abraçou esse irmão. Mas eu não sabia o que, que estava acontecendo ali. E ele abraçou o irmão e falou assim: fica no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. E o irmão testificando naquele dia que João Pedro estava lá na UTI. Ele falando, irmãos, João Pedro é um instrumento do Espírito Santo, porque ele veio, saiu de lá e falou para mim: esperei com paciência no Senhor. Irmão, fica no Salmo 40. E naquela hora, Deus estava falando com ele para não entregar a chave da congregação, para ele voltar para onde ele estava. E aquele irmão testificou da vida do meu filho, que foi o instrumento do Espírito Santo de Deus para falar ali para ele. E aquilo me alegrou muito naquele momento. E eu falei: Senhor, tu estás olhando para o meu filho. E eu estou aqui esperando o seu tempo. Eu estava ali naquela UTI, esperando o tempo de Deus para levantar o meu filho daquele lugar. E que levantou, irmãos. Ele ficou 30 dias na UTI. 17 dias no quarto. E mais 2 meses, 60 dias, num outro hospital para se recuperar, para tirar a cânula que ele precisou fazer a traqueostomia. Então, nós vemos que nós devemos esperar. Eu não sei qual o problema que você está passando e que você está aflito, porque hoje em dia nossas vidas são muito agitadas e a gente quer tudo para ontem. A gente não tem paciência de esperar, não é? Você pede alguma coisa a alguém, mas se esse alguém demora a responder, o que que você faz? Você já que levanta e vai lá e fazer, porque você não tem paciência de esperar. Mas o Senhor hoje está dizendo: espera o tempo de Deus, Deus vai resolver o seu problema sim. Ele vai lá e vai tocar onde tem que tocar. E ele vai resolver tudo, assim como ele resolveu no processo de Esther. Deus ali não se apresentava, como no livro não apresenta o nome de Deus, mas te faz sentir a presença de Deus em todos os momentos, em todo o processo que Esther está passando, que Mardoqueu está passando. Deus está ali vendo, né? Eles creram que o Senhor Deus estava providenciando no seu tempo. Nós vemos em Tiago, capítulo 1, 3. Tiago, capítulo 1, capítulo 1, 3. Capítulo 1, 3 e 4. Sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Olha, irmãos, quando nós temos essa paciência, ela se torna o quê? Uma obra perfeita.
sem falar em coisa alguma. O Senhor vem e providencia, passa por aquele processo. Aprenda com Esther. Tenha paciência na execução do processo que você precisa passar. Deus não quer ninguém apressado. Ele diz, para nos acalmar, acalme a tua alma, não é? Não estejais ansiosos por coisa alguma. Ele cuida até dos lírios dos campos, ele veste os lírios. Por que não vai fazer por nós que somos seus filhos? Então, é nesse Deus, é no tempo de Deus que nós temos que nos aperfeiçoar nessa paciência para que essa obra seja perfeita. Porque Deus não faz nada incompleto. Quando ele faz completo. Então, espere o tempo dele. Não saia por aí batendo cabeça, porque está demorando muito a minha bênção, eu vou buscá-la com as minhas próprias mãos. Não! Fique onde você está. Espera, espera no Senhor. E Ele atenderá o que o seu coração está desejando. Porque se aquilo que você deseja está alinhado ao pensamento de Deus, ao sonho de Deus, a sua vida, Deus vai prover tudo aquilo que você está precisando. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. E agora nós vemos também, no segundo subtópico, ela teve sabedoria no falar. Como que ela teve sabedoria no falar? Esther 7, 3, capítulo 7, versículo 3 e 4. Ela diz assim: então respondeu a rainha Esté e disse, quando o rei, né, fala para ela, o que que tu pedes? O que que você quer? Né? Qual é o teu requerimento? Qual é a tua petição, rainha Esté? Qual é o teu requerimento? Novamente ele pergunta. E então respondeu a rainha Esté e disse, se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida. Ali ela está pedindo pela. A petição é a sua vida. E o requerimento dela? O requerimento é o meu povo como meu. E o meu povo como meu requerimento. Ela pede a sua vida, porque ela sabia que o decreto que Amã tinha feito, tinha assinado com o anel do rei, não podia ser revogado. Sabia que ele não podia ser revogado? Mas o rei, ele também tinha as suas possibilidades. Irmãs, nós vemos que na nossa Constituição, ela não pode ser revogada, mas pode ter emenda constitucional. E nossa Constituição, ela está toda remendada com emendas constitucionais e que passa a valer, né? Não é revogada, mas ela passa a valer com uma emenda constitucional. Então, é a mesma coisa. Aqui o rei, ele vem dizendo para ela assim: pede o que você quer. E ela diz: eu quero a minha vida e quero também, como meu requerimento, a vida do meu povo. Aí, nesse capítulo, ela se identifica para o rei, porque até então o rei não sabia que ela era judia, não é? E aí o rei já que falou para ela que se ela pedisse, ele dava até metade do reino, agora ele tinha por obrigação atender o pedido dela. Interessante que no 4 diz assim: porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder, se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Mas voltando um pouco, antes dela fazer esse pedido, né? Quando ela está lá no pátio do palácio, que é o rei estende o cetro e ela até toca no cetro e chega, ela tem sabedoria no falar. Sabe por quê? Ela chega e ela não coloca tudo para o rei. Ela pede o primeiro banquete. Ela fala assim: olha, para que o rei
e Amã fosse nesse banquete. E ela não diz exatamente o que ela quer. Ela só chama para ir ao banquete. Lá no segundo banquete é que ela fala sobre isso. Então, ela foi prudente, ela usou de sabedoria. Tiago 1:5 diz o seguinte, irmãs. Tiago 1:5 diz o seguinte: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto a ser-lhe-á dada. Quer sabedoria, irmã? Pede a Deus. Você está precisando de sabedoria na sua casa? Olha o que diz Provérbios. Olha o que diz Provérbios, eu achei tão interessante. Provérbios 24:3. Olha só que interessante, Provérbios 24:3. Ele diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Será que nós estamos sendo sábias para edificar a nossa casa? Será que em momento de aflição, de ódio, de raiva, quem que não tem raiva? Você está usando de sabedoria para edificar a sua casa ou para destruir a sua casa? Porque a sábia constrói, mas a tola, ela destrói o seu lar. Eu não sei como está o seu lar, como está o seu comportamento dentro da sua família, com o seu esposo, com seus filhos. Olha o que Salomão diz aqui. Com a sabedoria se edifica a casa. Então, vai buscar, sabe aonde? Lá no trono da graça, a sabedoria. Porque a sabedoria não vem de nós mesmos. Não vem de muito você estudar, ter várias faculdades. Essa sabedoria que nós estamos falando aqui é essa sabedoria que vem lá do alto do Espírito Santo de Deus para os nossos corações. Essa sabedoria que Esther teve foi porque ela foi educada na palavra do Senhor. Então, ela aprendeu a buscar a sabedoria em quem? Em nosso Senhor, no nosso Deus. Que, que se você pedir sabedoria, Ele te dá para edificar a tua casa. Eu não sei como está a tua casa hoje, a tua família, você com teu esposo, mas precisa de sabedoria para falar. Ela ali adentrou ao trono e ela soube falar. Ela teve paciência para esperar o segundo banquete. E ela também teve sabedoria para falar com o rei. Provérbio 24:3, tá, irmãs? Nunca se esqueça. Teve caráter também para confrontar. Agora, irmãos, ela confronta no capítulo 7, 5 e 6, ela confronta. Ela tem coragem de olhar cara a cara. Isso no segundo banquete, quando eles vão para o segundo banquete, é quando ela já se sente preparada para falar. E ela não se hesita em confrontar Amã. E ela diz assim, no capítulo 5: então falou o rei e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então ela apresenta o mau Amã, ela fala cara a cara. Então ela teve coragem. Você precisa também ter coragem, mas falar no momento certo. Se você está com problema na sua família, reúne todos, fale cara a cara, sabe? Ela podia muito bem chamar o rei lá nos seus aposentos, né? Ela não entrou lá para falar com o rei sozinha. Ela poderia ter falado, mas ela preferiu falar diante de Amã para confrontar, para que Amã percebesse e para que o rei percebesse que ela não estava mentindo, que ela não estava fazendo fofoca. Ela estava colocando para o rei o que ele tinha feito. E naquele momento, e o rei, no seu furor, ele se levanta e vai para o pátio. Ele agiu diferente de quando ele agiu com Vasti. Dá para perceber no capítulo 7. Porque lá com Vasti, ele se enfureceu,
né? Ele estava alcoolizado, se enfurece e tira, né? Destrona a rainha, tira a coroa da rainha, porque ele agiu imprudentemente. Mas agora ele faz o seguinte: ele sai do seu trono, vai para o jardim e ali ele respira. De repente ele contou até 10. Irmãs, isso é uma lição para nós. Nunca fale as coisas quando você estiver enfurecida. Bebe água. Alguém te ofendeu na hora? Bebe água para você não agir de forma inconveniente. Bebe água, bota água na boca. Depois você até engole a água, mas no momento em que você está precisando de sabedoria, não fale no momento de fúria, porque você pode arruinar a sua vida e arruinar a vida dos outros. Presta atenção nisso. E aí o rei, no seu furor, ele se levanta e sai do banquete. Mas aí daqui a pouco ele volta. E olha, ele volta e ele ainda fica mais irritado, porque Amã está ali pedindo misericórdia para Esther, né, ajoelhada, e ele entende que o Amã, ele diz assim, porventura, quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Estaria assediando a minha mulher, a rainha? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto, porque Amã ficou até envergonhado. Ele não estava, nesse caso, ele não estava assediando a Esté, ele estava implorando misericórdia para Esté. Depois de tudo, por que que ele fez isso? Porque ele sabia qual era o destino dele, a morte. E aí, no capítulo 8, não é? É, os homens, né, aqueles eunucos, comentaram também com o rei de que Amã tinha feito também uma forca para Mardoqueu. E aí ele fala, então é ele que vai para essa forca. E ele descobre tudo o que Amã tinha feito através da autoridade que ele tinha deixado nas mãos de Amã. E aí acontece que nessa confrontação, né? Nesse confronto de Esther, vem tudo à tona o que Amã fez. E nós vemos que o livramento de Deus é o segundo tópico. O livramento de Deus para o povo de Israel. Deus pune toda injustiça. Irmão, se você está sendo injustiçado, creia, Deus pune toda injustiça. Nós vamos ver em Romanos 1,18. Romanos 1,18 diz o seguinte: porque todo o céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então, nós vemos que, para a aplicação da nossa vida, Deus pune-nos. Se nós somos protegidas por Deus, porque somos filhos de Deus, nós somos filhas do Altíssimo. E quando alguém faz algo para nos prejudicar, o Senhor é que não faça nada com essa pessoa. Deixe que o Senhor faça. Porque nós somos meninas nos olhos do Senhor. E Ele não permite que sejamos injustiçadas. E aí é Ele quem entra com providência. 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 6, deixa eu achar aqui, 1 Coríntios 6, está marcado. 1 Coríntios 6, e o versículo 9 diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Olha só, os injustos não vão herdar o reino de Deus. Está aqui, está escrito. Então, se alguém está cometendo injustiça com você,
Só ore e pede bênção para ele. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, dessa injustiça que estão cometendo comigo. E o Senhor tem misericórdia. 6, vou voltar aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 9. Versículo 9. Deus fez o homem colher o que semeia. Ester 7:10. Olha no 10 o que que diz? 7 e 10. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Ele, que acontece com aquele que semeia maldade? Colhe maldade. Mas aquele que semeia o bem, ele recebe o bem. Gálatas 6:7 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Nós temos que ter cuidado com o que falamos, de que forma nós andamos. Gálatas 6 e o versículo 7. Deus não se deixa escarnecer, irmãs. Então, não vamos errar diante do Senhor. O Senhor está colocando para nós esta palavra, para não errarmos. Provérbios 27 e 28 diz: o que faz uma cova, nele cairá. E o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. E no versículo 28 diz assim: a língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira opera a ruína. Então vamos ter prudência no falar, tá, irmãs? Naquilo para que tudo que nós sermos justos em tudo que vamos fazer. Deus livra os seus das ciladas do mal. Deus ali agiu. Deus livrou o povo judeu, livrou Esther, livrou Mardoqueu da forca, não é? E Deus livra, irmãos. Esther 9, e o capítulo 9, e o versículo 20 e 22 diz assim: Esther 20, 22. E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês em que lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Olha que maravilha! Deus mudou a história, não é? E nós vemos, e o Senhor, no Salmo 37:40 diz: e o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porque confiam nele. Se você está passando alguma perseguição no seu trabalho, na igreja, em qualquer lugar que você esteja, não se esqueça, né? Que Jesus, ele orou assim no João capítulo 17:15, diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E no versículo 17 diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãs, Deus providencia tudo. Ele te livrará de todo o mal. Ele livrará dos ímpios, porque todos que confiam no Senhor, o Senhor trabalha dessa forma. E agora nós vamos ver que Amã é, é morto. E o que, que acontece com a propriedade de Amã? Os historiadores, eles dizem que a propriedade de um traidor passava-se para o rei. Então, voltava-se a pertencer à coroa do rei. A coroa, né? Que seria o reino, a custódia da coroa. E o que, que acontece?
Tudo que era de Amã, o rei dá para Esther. Esther não pediu nada, mas o rei dá. E olha como é elevado Mardoqueu. Mardoqueu agora passa a ser o primeiro-ministro do rei. Olha como que Deus eleva, irmãos. Olha como que Deus coloca lá. Irmãs, quando nós somos vasos na mão do oleiro, eu sei que quando você desce lá, né, no poço onde está o oleiro, olha só o que que Deus faz. Ele molda novamente, ele refaz. Você passa a ser um novo vaso nas mãos. Olha o que que Deus fez com Mardoqueu. Ele passou a ser ministro. Então, quando você passa pelo processo, que o mesmo que Mardoqueu passou, que teve que se despir, teve que colocar roupas de saco para pedir ao Senhor, agora ele é primeiro-ministro. O Senhor pode te levar lá no oleiro, moldar. E quando ele estiver moldando, vai doer, porque vai quebrar todo o vaso, porque o vaso não pode ter rachadura, o vaso não pode ter aquelas coisas escuras que vão dando de micróbios, de bactérias, não é? Não, o Senhor quer um vaso limpo. Sabe por que ele quer um vaso limpo? Porque ele precisa colocar a unção do Espírito Santo nele. E para colocar a unção do Espírito Santo, esse vaso precisa estar purificado. E esse vaso precisa estar santificado. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Esse vaso precisa ser limpo, moldado, e ele precisa passar pela refinaria. O vaso, o barro, ele passa pelo fogo para que ele seja um vaso que seja sustentável, que ele seja bem firme. E para isso você precisa passar pela refinaria. E você precisa passar pelo fogo. E esse vaso ele vai sendo moldado pelo Senhor. E é assim que o Senhor faz, irmão, passando por dificuldade, porque o Senhor está te moldando, o Senhor está para te encher, ele precisa tirar todas as brechas, todas as rachaduras, para que esse óleo que ele coloca ali, esse óleo não vaze, não haja vazamento desse óleo. Então, nós precisamos ser purificadas pelo Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo venha nos encher cada vez mais de unção preciosa do Espírito Santo. E Naamã, ele se vestiu de saco, ele foi, se humilhou, para que o povo de Israel fosse salvo, fosse liberto daquele homem mau, o mau Amã precisou passar por isso. Mas olha o processo de espera, não é? De santidade, o processo de sabedoria, e é isso que acontece. E agora ele não poderia revogar o decreto, mas ele poderia refazer, ele poderia fazer, né, outro decreto, sem anular aquele, mas ele poderia. E ele fala para Mardoqueu, o rei fala para Mardoqueu: toma aqui meu anel, e agora carimba, carimba com meu anel. Olha o novo decreto. Irmãs, Deus fez um novo decreto para nós, para sermos salvos. Deus fez um novo decreto. Nós vivíamos na lei de Moisés, o povo vivia na lei de Moisés, mas Deus nos trouxe a graça. Não anulou a lei. Jesus veio, mas não anulou a lei. Olha o paralelo, irmãs. Jesus não anulou a lei, mas ele trouxe a graça. Agora a salvação é pela graça e não pela lei. Não precisamos matar cordeiro, sangrar para sermos salvos, mas agora o sangue do cordeiro precioso do Senhor Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, rasgou-se o véu entre o homem e Deus, e nós podemos ter acesso a Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos representa diante de Deus, é o nosso Cordeiro imaculado, que chega diante de Deus e fala: Paizinho, aquela irmãzinha minha lá está precisando. E no tempo de Deus a sua bênção chega. Eu costumo dizer
que as janelas do céu, nós precisamos das bênçãos de janelas abertas, porque as janelas só abrem por dentro. Porta você pode abrir por fora, mas janela não. Janela é só por dentro. E quando Deus abre as janelas do céu, irmãos, ninguém fecha. Ninguém fecha. Porque só Deus pode fechar, mas quando Ele abre as bênçãos são derramadas na sua vida. E esse vaso precioso do Senhor começa a ser usado pelo Senhor, porque há derramamento do Espírito Santo. E é esse derramamento que faz com que você fique aqui nessa vigília, ouvindo a palavra de Deus, porque nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar dessa glória de Deus através da palavra de Deus. E agora Naamã reescreve o novo decreto, né? E o povo de Israel, e o próprio rei manda que, com o carimbo do rei, ele distribua essa carta em toda a província, em todos os lugares, para que protejam. E ninguém mais vai lutar contra o povo de Deus. E aquele que lutar, morre. Nós somos guardados pelo poder de Deus, nós somos guardados pelo Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus ordena os anjos para cuidar de cada um de nós. Não é assim que diz o Salmo 91? Deus dá ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. E agora, né, Mardoqueu, primeiro-ministro, declara que ninguém pode mais exterminar, porque se o rei não atendesse, irmãs, haveria um genocídio, porque morreria todo o povo judeu, e como seria a linhagem de Jesus? Então ele precisava ser protegido pelo nosso Deus, e foi protegido. Então, nós vemos aqui o que Deus faz, irmãos. Deus muda a situação, Deus inverte a situação. Eu, se ainda der tempo, eu queria falar só uma experiência. Uma mulher, ela entrou com processo pedindo pensão por morte, mas ela era divorciada. E ela entrou com pedido e o INSS negou. Aqui é o INSS, aí eu não sei. Negou essa pensão. E agora? Ela entra na justiça. Mas ela era divorciada. A lei diz que os requisitos são casada, morar debaixo do mesmo teto, né, para receber a pensão por morte. E essa mulher, ela já estava divorciada há alguns anos. Mas acontece que ela tinha uma filha, e essa filha pediu para ela tomar conta do seu esposo, porque o seu esposo morava numa outra rua, e ele não tinha outra mulher para cuidar dele, ele estava com câncer. Precisava de alguém para cuidar, e a filha implorou à mãe, toma conta dele. Ela tinha uma meia água, mais ou menos, nos fundos da casa, uma casinha lá. Mamãe, não precisa botar dentro da sua casa, coloca lá dentro daquele quartinho e você cuida dele. É por mim. E essa mulher cuidou dele, levava para o hospital para fazer a quimioterapia, a radioterapia, todo o tratamento do câncer. Essa mulher levava. E acontece que, quando chegou o dia da. Aí, quando foi analisado o processo, pela lei, ela não teria direito, porque não estava no mesmo teto, e não eram casados, e nem viviam em união estável, porque a união estável precisa ser comprovada. E aí, o que, que acontece com ela? Ela vai e chega o dia da audiência, né? E na audiência, a minuta já estava com o juiz, e o juiz para julgar improcedente, porque a lei não. A letra fria da lei, né? Ela diz isso. Mas aí, quando essa mulher chegou lá na audiência, ela disse assim: Olha, senhor juiz, o advogado pediu para eu mentir. Eu cuidava dele dentro da minha casa, mas não cuidava. Então, não vou mentir. E ela não mentiu, falou a verdade. E nisso que ela fala a verdade, e a verdade vos libertará, não é assim que a palavra diz? E conhecereis a verdade vos libertará. Ela, por falar a verdade, o juiz modificou todo o entendimento e pediu
que se pesquisasse e que trouxesse jurisprudência, mesmo que fosse minoritária, para que ele julgasse procedente aquele processo, porque ele queria dar aquela pensão para aquela mulher. E naquela hora, todos pesquisaram e conseguiram uma jurisprudência, um julgado só, um julgado. E ele pegou esse julgado e foi fundamentado através do amor, né? Que mesmo não sendo mais esposa dele, ela teve amor a ele, e esse amor fez com que ela, né, mesmo sendo em residência separada, mas foi determinado que estava dentro do mesmo muro, da mesma metragem, e o juiz pegou aí. Estava dentro da mesma metragem. Então, poderia se considerar o mesmo teto, porque era o mesmo terreno. E essa mulher ganhou, hein? Ganhou na justiça a sua pensão por morte, mesmo estando divorciada. Olha como Deus muda a situação. E se você está precisando de alguma coisa, peça ao Senhor, Ele muda a situação. E se está havendo alguma injustiça, o Senhor vai trabalhar para que você receba aquilo que realmente você precisa. Irmãs, que Deus fale melhor em cada coração. Eu pedi muito ao Senhor para que Ele falasse nesta noite. Eu não conheço as irmãs, mas Deus conhece. Eu não conheço o seu desejo, mas Deus conhece. Esse Deus que está aqui no Brasil, está aqui em Maricá, no estado do Rio de Janeiro, está lá onde você está, lá na Itália, Portugal, Londres, qualquer país, o Senhor, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. São os atributos de Deus. E Ele conhece o nosso coração. Ele também está dentro de nós. E Ele, né, apesar de ser tão grande, Ele também está aqui dentro do nosso coração. Esse Deus é maravilhoso, poderoso, e é nele que nós confiamos. Que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada coração. Amém, irmãs? Glória a Deus por isso. Glorificamos ao nosso Deus. Amém, irmã.